Bom dia com Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando. Nós vamos ter o hino depois da leitura da Bíblia e nós vamos ouvir a mensagem da escola hoje com o pastor Raimundo Jorge. Quando ele ligou, ia passar com nós aqui esse fim de semana, não é o fim de semana que ele está passando o começo da semana, que hoje é o primeiro dia, né? E a gente ficou pensando assim, essa vinda, nós não convidamos assim, fazendo um convite, é normal a escola hoje, como também o culto à noite. Mas graças a Deus, temos um bom número aqui nesta manhã. Agora, quando eu fiquei pensando na vinda dele aqui, eu não só pensei, mas eu creio que isso pode trazer uma bênção especial para as pessoas que realmente está precisando, como eu. E eu creio desta forma, estou crendo. Se você tem alguma coisa na sua casa, família, casais, e filhos, como nós todos somos rodeados de coisas, né, que nos faz frente para nos estorvar, para estorvar a nossa fé. Então, vamos crer juntos assim que Deus fará alguma coisa através dessa visita do pastor Jorge aqui nessa escola e também no culto à noite. Se você não pensou assim, pensou só de vir participar e assistir, mas pensam isso que eu pensei. Porque ontem, a partir da hora que ele chegou lá na minha casa, mudou um quadro sem falar nada, e eu vi que mudou. Inclusive, a gente decidiu que ele posasse lá mesmo em casa, e mudou um quadro assim, ficou diferente, sem falar nada a respeito. Então eu já comecei a perceber que o que eu crio, isso começou a funcionar. E se você crer e pensar, eu tenho necessidade lá em casa, na minha família, alguma coisa que nós às vezes precisamos de uma passagem de Jesus assim, como no passado, no tempo dele, teve isso, né? Quando ele passava, as pessoas que precisavam, eles vinham com aquela fé e recebia. E Jesus está passando através dessa visita aqui. Hoje, agora de manhã e à noite também, vamos crer junto que alguma coisa vai mudar na nossa vida, na nossa casa, na nossa saúde. Então vamos fazer isso. E é 2 fins de semana, ou 2 começos de semana, porque no domingo próximo, semana da ceia, nós vamos começar com o encontro de obreiros no sábado. Inclusive, acho que de Canaã, de Maria, de Xinguara, talvez de Tucumã, vão estar reunidos aqui no sábado à noite. Praticamente vão ficar para a escola também. E aí nós vamos ter esse fim de semana e o outro. São coisas, novidade para nós, né? Então, lembrando que está na semana da ceia e que vai ter a reunião no sábado e que domingo
é aquele sentimento de comunhão, tanto de manhã como à noite. Amém? Então nós vamos, desde já, com o toque de somente crer, receber o professor dessa escola. E depois da leitura, acho que tem um hino para ser cantado. Aí vamos ouvir mais esse hino e vamos, através da fé, ouvir o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Ele não conhece quase ninguém aqui, vocês não conhecem ele, mas Deus conhece nós todos, né? Então, somente crer, somente crer. Tudo é possível, tudo é possível. Bondoso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo descanso. Obrigado, Senhor, pelo sono reparador, pela restituição de nossos corpos ao levantar de um novo dia, pela ressurreição, pelo ressurgir da nossa fé. Não a nossa esperança, mas a nossa fé. Abençoa Pastor Benedito Filomeno, esta igreja que o Senhor tem colocado sobre os seus cuidados. Abençoa, cumpra-se em nós a tua vontade, cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a tua bênção nesta manhã. Amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Vem para o pé, baixo. Deus recompense vocês. Deus abençoe o pastor Benedito. Posso dizer, um dos anciões que Deus tem levantado nesse estado para nos ajudar. Me sinto grato a Deus e ao seu ministério poder hoje falar a vocês que dentre muitos não conheço, mas Deus conhece a todos nós. Amém. Obrigado, pastor Benedito. Deus abençoe. Eu quero ler o Salmo 121.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus abençoe a igreja. Nós temos um hino, né, pastor? Jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui, mesmo se falta fé.
aperfeiçoa na fraqueza. Graças a Deus. Deus seja louvado. Eu quero dizer algo para os irmãos antes de eu fazer uns versos deste salmo. Na medicina, uma pessoa que vai a um consultório médico, ela é chamada de paciente. E esse paciente, quando vai buscar uma resposta médica, ele propõe dar tudo de si por aquela consulta. Haja visto que hoje estamos em dias difíceis e que para se conseguir ou marcar uma consulta, se tratando inclusive do SUS, é muito difícil. Muito difícil. Mas aquela pessoa propõe dar tudo de si por aquela consulta que é um benefício para ela mesma. Eu estava pensando nisso quando o pastor Benedito se pronunciou. Eu não consegui me conter. Ele não sabia do meu pensamento, do meu sentimento. Agora entenda, veja bem o que eu vou falar para você, você anote que isso é muito sério. Depois de ter chegado à mesa do médico, o médico vai ter uma coisa a dizer: mensagem crendo em Deus, mensagem de doenças e aflições. Ele vai lhe pedir um exame, ou exames. Será uma outra luta. Você vai ter que ter mais interesse ainda do que ter chegado no consultório. E esse exame começa com jejum. Jejum. E o que eu pensei é que é através do jejum que se recebe a resposta que o médico dá acerca do que o paciente precisa. Nós estamos em dias tão difíceis que as pessoas parecem não terem mais esse desejo de jejuar. Nem por si, muito mais pelos outros. E a falta desse jejum é a falta de entender ou de saber o diagnóstico. E aí as pessoas entram em desespero. Algumas tiram até a sua própria vida, antes até de terem um diagnóstico, uma solução. E se nós formos parar para pensar, nós estamos numa era que o profeta diz que é neurótica, e nós estamos vivendo isso. Nós precisamos, em determinadas oportunidades como essa, jejuarmos uns pelos outros.
para termos um diagnóstico. Deus abençoe vocês. Amém. O salmista, expressando-se, o verso 1, eleva os meus olhos para os montes, isto é desespero. De onde me virá o socorro? Isto é necessidade. O meu socorro vem do Senhor, isto é fé. Que fez o céu e a terra, isto é poder. Não deixará vacilar o teu pé, isto é amor. Aquele que te guarda não dormitará, isto é segurança. Certamente não dormitará, isto é confirmação. Nem dormirá o guarda de Israel, este é o teu Deus. O Senhor é quem te guarda, isto é dependência. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Isto é companhia. O sol não te molestará de dia, isto é cuidado. Nem a lua de noite, isto é zelo. O Senhor te guardará de todo mal, isto é proteção. Quando o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele se referia a um refúgio e quis dizer também que o socorro vem do Senhor. Vejamos um resumo sobre os montes. O primeiro monte que eu tenho aqui é o Monte Ararat. — 5.300 metros de altura. Atual Turquia. Gênesis capítulo 8, versículo 18. Monte Moriá, 800 metros de altura, localizado leste de Sião, em Gênesis 22, versículo 1 ao 19. Monte Horebe, mais de 100.000 metros de altura, sudeste da Ásia, Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 22. Monte Carmelo, 530 metros de altura, 1 Reis 18, verso 20 ao 40. Monte Calvário, situado em Jerusalém,
É no Monte Calvário que encontramos o maior acontecimento da história, a grande prova de amor de nosso Deus. Estamos mortos, nossos delitos, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, que perdoa pecados, preparou-nos um lugar especial para vivermos a eternidade. No Ararat encontramos Deus que nos usa para salvar nossa família das tragédias. A grande prova de amor do nosso Deus. Estamos mortos nos nossos delitos, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você vai entender. No Ararat encontramos Deus que nos usa para salvar nossa família das tragédias. No Moriá encontramos aquele que muda nossa situação. Ainda que pareça impossível ou demorada, ainda que pareça impossível ou demorada, se Ele não me abençoar hoje, se Ele não me curar hoje, se não me curar amanhã, nós estamos bem familiarizados com isso. De todas as maneiras, Ele o fará. No Horebe, Deus ouve o clamor dos seus filhos e os livra da aflição, ou das aflições. No Carmelo Ele nos dá a vitória contra nossos inimigos, pelejando pelo seu povo. No Calvário, Deus mostra todo o seu amor, demonstrar perdão, salvação, dando-nos uma nova oportunidade. Deus continue abençoando os irmãos. Eu quero ler mensagem adoção espiritual. Dá para se perceber que em cada monte houve um êxodo. A mensagem de adoção espiritual, no parágrafo 117, eu quero falar do Monte da Transfiguração. Mostrar-lhes algo que eu vi aqui muito interessante. E Deus tomou Cristo no Monte da Transfiguração, no testemunho da esperança. No testemunho da esperança, da fé e do amor.
o ofuscou com uma nuvem, e a Bíblia diz: suas vestes brilhavam como o sol, e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Agora Pedro ficou todo empolgado, como sempre. Ele era um homem muito zeloso, e eu gostaria que todos fôssemos zelosos. Muitas vezes você pode falar coisas boas em suas obras zelosas, mas Pedro ficou entusiasmado. Quando realmente viu o que aconteceu, Deus permitiu que ele tivesse um testemunho em pouco tempo. Quero que vocês guardem isso, que eu vou ler uma outra coisa depois que tem a ver com isso. Em pouco tempo. Depois que eles descem, mas quando ele viu de pé, havia 3 naquele lugar: esperança, fé e amor. Havia 3 ali na montanha: Pedro, Tiago e João. Aqui Moisés, Elias e Cristo, ali de pé, em uma confirmação desses 3 aqui. Agora eles olharam, lá estava Moisés, primeiro, em seguida estava Elias, o profeta, e algumas pessoas nos perguntam: nós conheceremos quando chegarmos lá? Nós conheceremos quando chegarmos lá. Vamos apontar isso também. Embora Elias e Moisés tivessem sido ou saído há muitas centenas de anos, não apenas nós conhecemos, como também os que nunca vimos. Pedro, Tiago e João nunca haviam visto Moisés, e ainda assim os reconheceram num piscar de olhos, quando estavam de pé sobre a sombra do Todo-Poderoso. Companheirismo através da redenção. Parágrafo 114. Ouça, Moisés já havia morrido há 800 anos. Elias tinha sido trasladado por cerca de 600 ou 700 anos. Ali estavam eles no monte da transfiguração, ambos. Igreja, nesta manhã, parece que há de se ver
que hoje já não está havendo reconhecimento nem aqui. Aqueles que esperam reconhecê-los lá, devem reconhecê-los aqui. E só há uma maneira de reconhecê-los aqui, é através de nós. Como a igreja de Paraupebas vai reconhecer Elias sem reconhecer o pastor Benedito Filomeno? Como a noiva que está em Paraupebas, região, vai reconhecer Elias do outro lado sem reconhecer a mensagem que está na mão do pastor Benedito Filomeno? Vocês estão entendendo? As pessoas perguntam, diz o profeta, se vamos reconhecê-los quando chegarmos lá. É claro que vamos, se temos reconhecidos aqui. Se há um reconhecimento aqui, haverá um reconhecimento lá. Aleluia! Eu fiquei religioso com isso. 600 ou 700 anos. E Pedro reconheceu Elias, reconheceu Moisés. E há pessoas fazendo o contrário, desreconhecendo, ignorando. Chamando para esses Elias, para esses pregadores da 11ª hora, de sistema. Isso é falta de reconhecimento, isso é falta de revelação. Ter a revelação da unicidade foi bom, é bom. Ter a revelação da Santa Ceia é bom. Ter a revelação do batismo do Espírito Santo é bom. Ter a revelação do novo nascimento é bom. Mas ter a revelação do ministério é melhor. Aleluia! Aleluia! Ter a revelação do ministério é melhor, irmãos. Aleluia! E Moisés teve que ir no Monte Sinai para ter a revelação do ministério. Aleluia! Abraão teve que subir no monte de Deus, para receber a revelação do ministério. Ele teve que morrer. Mensagem crendo em Deus. Parágrafo 154. Agora, se seu pai, Abraão, do qual você é filho, através de Cristo, não atentou para seu próprio corpo, quando estava morto, e ou que tal o seu que está vivo esta manhã? Veio o que quero dizer? Aquilo foi antes de Cristo vir. Aquilo foi antes de qualquer pacto. Ele reconheceu o ministério. Aleluia.
ele reconheceu o mensageiro. Nós vamos ter que subir no monte. Nós temos um monte também. O monte da noiva é a pirâmide. Esse é o monte da noiva. E você vê como é que começa a escalar a pirâmide. Só depois que a noiva chegar a esta perfeição, então virá o rapto. Aleluia! Eu quero ler a mensagem de Jeová Jiré. Eu vou encerrar com esta mensagem. Uma promessa maravilhosa. Jeová Jiré, terceira parte, parágrafo 46. Uma promessa maravilhosa e tipo para a semente real de Abraão. Que imediatamente viria, lembre-se, é isto uma promessa, sim, nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Eles foram transformados em um homem, em uma mulher jovem, mostrando exatamente o que a igreja, o que viria a acontecer, a semente real. Você diz, é aquilo uma promessa? 1 Tessalonicenses 4,17, a trombeta de Deus soará e nós seremos transformados. Essa transformação, ela está também num processo de acontecimento, porque a trombeta é a mensagem, e se nós ouvimos a trombeta e reconhecemos a trombeta, então isto quer dizer que essa transformação já começou. Nós temos parte dessa transformação em nossas vidas. Já visto que quando você fez a sua decisão, daí a pouco você sai a um mercado, você sai a uma loja, você sai a qualquer um lugar lá e encontra uma pessoa, você é crente, né? Ela vê algo diferente em você, ela vê algo diferente em mim, ela vê algo diferente em nós. Isso tem muito a ver com Romanos 6, a novidade de vida que nós recebemos ali, naquelas águas. A trombeta de Deus soará e nós seremos transformados em um momento de um piscar de olhos. Seremos levados juntos. Parágrafo 47, porque o corpo dela, o corpo de Sara, porque o corpo dela, os corpos deles tinham que ser mudados. Tinham que ser mudados para receberem o filho.
Aleluia. E os nossos vis mortais corpos nossos vis mortais corpos terão de ser transformados para recebermos o Filho. Se você não reconhece um dos seus pequeninos, como você irá reconhecer ele? Aquele que não recebe um profeta na qualidade de profeta, não pode receber o galardão do profeta. O galardão do profeta é só para quem recebe o profeta na qualidade de profeta, seja fraco ou forte. Porque nós seremos levados, nós teremos que estar em um corpo diferente deste, pois seremos levados aos ares para encontrá-lo. 48, terceira parte, Jeová Jiré. Se nós temos de encontrar o Senhor nos ares, nós não poderemos encontrá-lo com este tipo de corpo. Com este tipo de corpo. Este tipo de pensamento, este tipo de comportamento que estamos vendo, está se vendo hoje nas redes sociais. Porque somos do pó da terra, mas nós vamos receber aleluia, aleluia, que irá no rapto. E a parte bela disto é que está tão próximo. Amém. Está tão próximo. Tudo está se cumprindo. E uma das coisas mais evidentes a isto é que seria meio a uma grande agitação. E não foi diferente lá atrás. A agitação estava no meio dos nossos irmãos. E hoje a agitação está no meio da igreja. Há muita agitação, há muitas pessoas agitadas. Nós vemos todos os sinais, tomando lugar, corretamente. Não haverá muito tempo agora. Em uma dessas manhãs haverá uma transformação. Não tem mais como ficar em casa. Não tem mais motivo para ficar em casa. Eu passei por uma igreja. A gente fala igreja pequena, profeta falando, e pastor com 2 ou 3 ou 4 ou 5 ovelhas. A gente fala de igreja pequena. E aí tem aquela igreja que tem 30, 40 irmãos. Isso não é pequena. Pequena era a igreja de Noé, que era 8. Pequena é a minha, que tem 10.
E essa igreja de 30, 40 pessoas, no dia do culto, ao invés de estar na igreja para receber a transformação, está em casa, na frente da internet. Eu tenho encontrado pessoas que fazem boas recomendações, boas lembranças. Saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Mas eu disse a uma pessoa muito sincera, e o irmão é muito sincero, então eu vou ser sincero com o irmão. Pastor Joaquim não ensinou ninguém a ficar atrás nem do rádio, nem da internet. Até onde eu sei, não. Tudo isto foi para o aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento da noiva. Mas o sangue está no altar, o sangue está com o sacerdote. Amém. O sangue não está no monitor, o sangue não está no satélite, o sangue não está no Wi-Fi, o sangue está no sacerdote. Se você almeja ser transformado, corra para este lugar, corra para este lugar, venha a este lugar. Em uma dessas manhãs haverá uma transformação, mas em breve-se. Isto virá apenas e somente para a semente real. A vinda de Jesus será tão secreta, o restante das pessoas não saberão nada a respeito disso. Vocês sabem que provavelmente não haverão muitos. Aí você já tem motivo pelo qual não haverá muitos. Vocês sabem que provavelmente não haverão muitos, assim como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas pelas águas. Assim será na vinda do Filho do Homem. Estreita é a porta e apertado o caminho, mas poucos serão os que o encontrarão. Aleluia. Você pode dizer, haverá milhões ali, eles são todos os que foram, claro, eles são todos os que foram, claro. Claro, redimidos através das eras, mas aquele lugar do rapto, onde temos chegado agora, o que sucederá em um desses dias? Eles irão dizer: agora vocês sabem, aqui estamos nós no período da tribulação. Eu pensei que a igreja teria de ser raptada antes do período de tribulação. Eu estou no 51 agora.
terceira parte de Jeová Jiré. Esta é a verdade, não a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Não a igreja, mas a noiva. A igreja passa pelo período de tribulação, mas não a noiva. Os irmãos, observe que a igreja, a noiva está dentro da igreja. Isso aqui o profeta não está falando da igreja laodiceana, está falando da igreja noiva. Só que a igreja é uma coisa e a noiva é outra. A noiva recebeu a revelação, por isso ela reconhece o noivo aqui, ela reconheceu o noivo aqui. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós o reconhecemos aqui, por isso nós vamos reconhecê-lo lá. Não, Senhor, ela está redimida. A noiva está redimida. Ela está redimida, ela não tem nada que precisa ser purificado. Ela já é pura, aleluia. Ela já é pura. O Espírito Santo tem vindo a ela e a tem purificado e tirou toda a imundície e sujeira do mundo. E ela crê naquela palavra e torna-se parte dela. O que faz a diferença? Aqui está o que faz a diferença. E torna-se parte dela. Ela crê naquela palavra e torna-se parte dela. O profeta não diz, porque o anjo não disse. O profeta não podia dizer o que o anjo não tinha dito. O anjo não disse: se crerem em ti. Se crerem em ti, não. Se crerem na mensagem. Aleluia. Agora, essa expressão de que se tu fizeres com que eles creiam em ti, nele estava a mensagem. A mensagem estava nele. E ela crê naquela palavra e torna-se parte dela. Então não tem como haver uma escusa. Não pode haver um retroceder. A noiva não tem como retroceder. A noiva não tem como voltar atrás. Quem pôs a mão no arado não pode voltar atrás. E o profeta vem e diz: a ponte foi queimada. A igreja volta, mas a noiva não. A noiva não tem como voltar atrás. Amém. Glória a Deus. Correto? Sem o Espírito Santo não há nada a ser feito. Sem o Espírito Santo não há nada a ser feito. Aleluia, a mensagem e o mensageiro é o mesmo. É que a noiva sai de dentro da igreja. Está aqui a resposta. 51. A noiva sai de dentro da igreja.
Ali, ela, aquilo que é chamado de remanescente da semente da mulher, é deixado para passar pelo período da tribulação. Misericórdia. Agora eu quero ler os 50, eu vou saltar do 51 para o 56. Jeová Jiré, terceira parte. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,17, disse que nós seremos transformados como Abraão foi, levados em um corpo diferente. Agora Abraão, seus velhos corpos tinham que ser transformados, o seu e o meu também. Teremos que alcançar essa transformação. Não podemos parar em meio de caminho. Não podemos ficar para trás. Então os nossos terão que ser transformados para cumprir a promessa. Nós teremos que ser transformados. Agora você diz, esses velhos corpos, eu estava falando aqui há algum tempo atrás, aleluia, é isso. Eu paro aqui no 56. Mas disse, saiba, ao 57. É, 57. E um doutor veio, depois de terminarmos, ele disse, senhor Brana, ele disse, eu apreciei suas palestras, mas disse, saiba que eu não posso crer em coisa alguma, a menos que isso possa ser cientificamente provado a respeito daquele nascimento virginal e coisas desse tipo, e sobre a existência de Deus. Eu disse, bem, você nunca crerá nele, porque você nunca poderá provar cientificamente a existência de Deus. Você tem que crer nele por fé, por fé. Ele disse, bem, eu não creio em coisa alguma que não seja científica. Eu disse, você é casado? Ele disse, sim, Senhor. Eu disse, você ama sua esposa? Ele disse, certamente que sim. Eu disse, cientificamente, mostre-me então o que é amor. Eu quero comprar um pouco. Se você puder dizer-me em qual drogaria é vendido, eu realmente preciso disso. Eu disse, veio apenas uma simples coisa. Eu disse, eu vou lhes fazer uma pergunta agora, aqui, nós somos feitos do pó da terra. Ele disse, sim, Senhor. Eu disse, nós receberemos isto
ao comer a comida que vem da terra. Aquilo é a vida botânica, assim por diante. Veja, você apenas vive por causa da substância morta. Vem. Se você vive, alguma coisa tem que morrer, para que você fisicamente possa viver. Se você come batatas, elas morrem. Se você come carne de vaca, a vaca morreu. Se você comer carne de porco, o porco morreu. Se você come verduras, elas morreram. São uma forma de vida. E você apenas pode vir naturalmente por causa de algumas substâncias mortas. Uma substância morta. Agora isso não te leva a razoar, amigo, que você apenas poderia viver eternamente por causa da abundância de algo que morreu por você. Cristo morreu sim e levantou-se novamente para vindicar sua divindade. Amém. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Você pode inclinar sua cabeça. Ele morreu por nossa vida. Ele morreu pela sua vida. O monte é chamado de Monte Caveira. Nós éramos um esqueleto. Nós estávamos num esqueleto. Aleluia. E Ele deu vida para nós. E deu vida, como diz a sua palavra, vida com abundância. Ele deu vida e vida com abundância. Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora você confessa essa cura. Confesse essa cura. Confesse essa transformação. Confesse essa metamorfose. Confesse. Isso é pela fé. Confesse isso agora. Deus em seu povo. Mensagem: Deus em seu povo. Deus colocou um anjo a seu favor. Você tem um anjo. Você tem um anjo. Aleluia. Você tem um anjo. Aleluia. Você tem um anjo. Fique de cabeça inclinada. Eu quero ler uma coisa e vai acontecer algo, porque Deus está aqui. Aleluia. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, isto é companhia. Essa companhia é esta sombra.
que você projeta. Assim como, aleluia, o nosso corpo projeta uma sombra, aleluia, há uma sombra que é projetada, aleluia, por este corpo, aleluia, e esta sombra é o anjo do pacto, mensagem de Deus em seu povo, é o anjo do pacto, e o profeta diz que não era ele quem realizava. O próprio Jesus disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. O anjo do pacto, o anjo do pacto, ele está a seu lado agora. Creia nessa transformação, creia nessa transformação, creia que você, aleluia, está sendo renovado. A senhora está sendo renovada. Lá em Colares, uma senhora recebeu um útero novo, aleluia, e ela foi num programa nosso de rádio e deu testemunho que ela tinha recebido um útero novo, e um médico, Dr. Nunes, um dos maiores médicos ali da nossa região, foi até o culto, e lá no culto ele chegou numa cadeira de roda com uma hérnia estrangulada, foi levado até o santuário, e ali, depois da oração, a hérnia caiu, e aquele homem saiu andando. Foi um regozijo muito grande. O anjo do pacto, aleluia, aleluia. O pastor Benedito disse: você tem que crer, você tem que crer, aleluia. A comissão nós temos, mas a fé é sua, a fé é sua. Põe a mão, não precisa você vir aqui, põe a mão, ou mencione para Deus o seu problema, mencione para o Senhor o seu problema, a sua necessidade. Ele está entrando com providências agora. Mencione aquele filho, aquela filha, mencione, ele precisa de uma transformação, ela precisa de uma transformação. Mencione a sua esposa, seu esposo, aleluia, 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 aleluia. Nem mesmo o Covid-19, aleluia, pode fazer frente a esse anjo. Nem mesmo o câncer pode fazer frente a esse anjo. Essa é uma comissão divina. Creia somente, creia, receba a sua cura agora, pelo poder da fé, receba a sua cura. Vá para casa curada em nome de Jesus, vá para casa curada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá para casa transformado, não haverá mais nenhuma raiz de amargura, não haverá mais nenhuma sombra de dúvida. Vá para casa transformado, aleluia, aleluia. Você subiu, aleluia, neste monte da transfiguração, aleluia, aleluia, aleluia. Você reconheceu a sua palavra, você reconhece a sua palavra, então você reconhece o anjo, aleluia. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva, aleluia. São João 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, 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 aleluia, aleluia, aleluia. O Deus de William Branham está aqui, o Deus que visitou a irmã Atimus está aqui. Pedireis tudo, tudo foi oferecido a ela, aleluia, mas ela pediu a transformação de seus filhos. Creia, creia que o Senhor Jesus, aleluia, te concede isto agora. Eu sobrejugo todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sobrejugo
Eu repreendo, eu quebro esses grilhões, essas cadeias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sentai-vos um minuto. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Eu acredito que a igreja mais calada uma das igrejas mais caladas que existe é essa aqui. Porque diz que como é o pastor, também é a igreja. Mas se vocês ficar calados, igual eu fico, e crer como eu creio, e entender como eu entendo, nós vamos muito longe. É difícil encontrar um aleluia, um glória a Deus aqui, não é? Mas eu sei por quê. Mas, irmãos, está acontecendo exatamente o que a gente creu e desejou. Continua crendo. E você está vendo a manifestação aí no final da proposta de Deus para nós. E se nós tivéssemos companheirismo à tarde, eu creio que ia haver destaque da escola, né? Eu estava pensando, será que tipo de culto nós vamos ter hoje à noite? Esse foi o tipo da escola que nós tivemos. E como é que vai ser? À noite tem muitos hinos para ser cantado, vamos fazer uma festa de louvor. O irmão Brana quase não fazia culto sem... Ele fazia o culto, a pregação dele, e tinha o culto de cura, depois do culto de pregação. Às vezes nós estamos aqui nessa manhã, fazendo só a consulta. Às vezes é só a consulta hoje de manhã, examinando a nós mesmos, vendo o que eu sinto, o que nós estamos sentindo, necessitando para nós dizer para o médico. Mas eu quero falar só duas coisas que a gente viu nesse salmo, porque se eu fosse repetir, eu ia repetir tudo de novo. Mas, quando o Salmo aqui disse que, Salmo 121, eu já li isso muitas vezes, você também já leu, mas você já tinha pensado desta forma? Eu acredito que, eu acho que não. Ninguém às vezes nunca pensou dessa forma. O primeiro versículo diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem, de onde me virá o socorro. Mas que montes são esses? Eu pensava que podia ser esses aí mesmo, Paropeba aqui. O pastor Jorge achou bonito aí, né? Os montes aqui. Agora nós ficamos sabendo que os montes que é, os montes da Bíblia, os montes mencionados na Bíblia, né? E ele citou até a altura dos montes, lugar dos montes, que teve esses encontros com Deus. Mas através da fé nós estamos olhando para esses montes nesta manhã. De onde virá o nosso socorro? Não é isso que nós estamos fazendo?
Aí alguém aqui nunca foi falado isso, mas hoje foi falado desses montes, foram mencionados qual é os montes e até as localidades dos montes, onde é os montes e até a altura, a medida dos montes. Pastor Jorge arranja coisa, hein? No Salmo 121 ele arranjou coisa, nós nunca ouvimos falar, não é verdade? Agora, vamos ficar pensando nisso, porque tem sentido. Nossa vida tem alguma coisa a ver com os montes. Ele falou de jejum, e às vezes Moisés foi lá para o monte, Jesus foi para o monte da tentação jejuando, não foi? E de lá ele trouxe coisas que venceu a Satanás. E aí nós podíamos mencionar, aí criou um oceano de coisas a respeito desses montes. O que aconteceu nesses montes? Coisas grandes. Aí você pensa nos acontecimentos desses montes, na transfiguração, e cada monte. Esses montes estão aqui na Bíblia, foi mencionado hoje. Mas vamos deixar pensando nisto, da onde vem o nosso socorro. Falando de jejum, a gente está chegando aos 80 anos e a gente jejuou muito quando era mais novo. Tendo um senso assim que, pelo que já foi feito, muito jejum, em relação a diversas coisas nós jejuava, mas eu continuo jejuando. Todo o tempo aí o jejum. E a igreja aqui também jejuma, quase todo mundo aí jejuma. Mas sabe quando? Quando o médico manda 12 horas de jejum para você fazer um diagnóstico através do laboratório. E a gente jejuma sem ver, né? O médico falou, se a gente quiser, os exames tem que fazer o jejum. É o tempo que mais jejum agora, para ir no laboratório, né? Mas e esse outro jejum? Como é que está? Jejuma por alguma coisa, como foi dito, por você mesmo, por um filho, uma coisa que está acontecendo sem retorno. E a Bíblia fala de jejum e oração. Sexta-feira foi falado pelo pastor Calaço aqui que a cura não vem sem a confissão e o perdão dos pecados. Foi falado, eu fiquei até aperto. A cura, ela é acompanhada, conforme Tiago disse, né? Antes de receber a cura, seus pecados serão perdoados. E aí então põe as mãos e são curados. Mas já pensou, você pensou assim, quantas vezes nós estamos jejuando agora, mas por mandado médico, né? Se não fosse, mas questão de monte, jejum, quando eu vi a mensagem, eu jejuei por um motivo. Quando eu vi a mensagem, não foi para ver a mensagem que eu jejuei. Eu jejuava antes sem saber até para quê. E eu vi a mensagem. Eu lá rodeando a minha casa, onde eu morava, tinha uns montes, inclusive tinha 3 montes. E eu me decidi a passar 3 dias naqueles 3 montes.
de tarde eu subia, descia, cedo eu subia. E dali eu recebi uma coragem que eu precisava dela para eu ir lá na convenção dizer que eu tinha recebido a mensagem e que eu ia batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus ia me dar uma oportunidade lá naquela convenção. E o jejum não foi outra coisa senão para Deus fazendo aquilo para nos dar coragem para fazer o que Jesus fez com Satanás. Então aquilo foi feito com a Assembleia de Deus e o pastor foi obrigado, sem ele saber, sem querer, me dar uma oportunidade no final, no encerramento. E a gente falou disso. E eu sei o que é subir uma montanha bem elevada, com 3 dias sem água e sem comida. Mas eu sei também o resultado que teve. Eu não estou mandando ninguém fazer isso. Isso é um acontecimento que aconteceu. Mas, para mim foi muito chamativa a atenção, inclusive esse final agora aqui. Eu acredito que vocês entenderam bem o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Então, eu entendi, mas eu quase no jejum. Mas você já pensou, você conheceu o irmão Adão aqui, com 84 anos, aqui na igreja, tudo aí por fora da igreja, ele cuidava. Foi o homem que deu a oferta maior nessa igreja, foi ele. Ele era pobre, mas foi o que deu a oferta maior. Trabalhou até o finzinho para construir uma casa, murar, colocar portão, até o finzinho, trabalhou. Bem no finzinho ele deu a casa para a igreja. Ele entregava o dízimo, mas deu a casa para a igreja, passou para o nome da igreja a casa. E ele jejuava. E ele orava aqui, nesse lugar, 2 horas da manhã, a gente levantava de si, estava aqui orando. 84 anos, e eu não sei que hora que ele começava a orar e nem que hora que ele terminava. Eu sei que eu descia aqui, ele estava aqui orando. E ele fez isso. Ele veio para cá, ele deixou a casa dele, mudou para cá. Por fim, ele deu a casa dele. Então, às vezes o velho também pode jejuar. Pelo menos para fazer um exame, né? E foi o que nós aprendemos aqui. Se nós podemos jejuar 12 horas para fazer um exame de sangue, qualquer coisa assim, e será que não vem uma inspiração, ora, pelos motivos que trazem para a gente no escritório? Está acontecendo coisa que precisa ser resolvida. E é ensinado, é aconselhado. Mas esse negócio de jejum e oração não tem jeito de você ensinar para ninguém, não. Isso aí tem que nascer, como diz o pastor aqui, agora. É uma coisa sua, uma coisa individual. Né? Você vai mandar os outros orar? Você vai mandar alguém jejuar? Vem no escritório precisando de uma solução, eu vou falar para ele, não, você jejum e ora. E depois você vem aqui de novo. Não, eu nunca fiz isso. Vai jejuar primeiro, depois você vem aqui falar comigo. Mas nós aprendemos, o pastor com as mãos levantadas aqui, ele dizendo que aqui, lá na internet, não tem o sangue. É aqui no altar, é aqui na casa de Deus, é que tem o sacerdócio. E aqui então se tem o sangue de Jesus Cristo está a nosso favor. Amém? Aí, estou falando assim, fica até ruim de falar depois que o Espírito Santo já falou. Mas
é isso. Vamos, se nós obedecer isso, nós não estamos transmitindo. Se estivesse transmitindo, aqueles que estão na internet tinham ouvido, né? Que não é lá. Lá pode ser bom. No rádio, quando a pessoa mora muito distante, como teve gente aí que viveu pelo rádio muitos anos, não tinha obreiro, não tinha igreja. Mas quando tem igreja, fica no... Está transmitindo? Então eu tenho que pedir perdão a esse povo da internet aí. Mas nós ouvimos já, não tem jeito de voltar atrás. Então, nós ficou sabendo que pessoas que têm condição, moram perto, ficar em casa quando está acontecendo um culto como esse, mesmo que seja na internet. Que Deus ajude, que os que estavam na internet nesta manhã foram abençoados, como nós também fomos, que é o nosso desejo. E a gente vamos levantar a mão por eles que estão na internet, e eles vão criar coragem de deixar a internet e vir aqui à noite, hoje à noite, receber a bênção de Deus. Deixa a internet para outro dia, mas o que ficar, porque precisa ficar, vai ser abençoado também. Amém? Então, nós vamos encerrar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos porque o Espírito do Senhor fez esse vaso ficar novo mais uma vez. E nesta hora, Senhor, nós pedimos que esta unção, Senhor, as bênçãos do Senhor acompanhem o pastor Jorge, todo o seu ministério, Senhor, aonde quer que ele esteja. Abençoe também o nosso pastor Benedito, todo o seu campo, as suas ovelhas, em especial a sua família, a sua esposa, a irmã Marlene, e que as bênçãos do Senhor possam acompanhar cada um dos seus filhos neste momento. Abençoe, ó Pai, o retorno de cada um para os seus lares nesta hora, protegidos e guardados pela mão do Senhor. E se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui à tarde para cultuar o Senhor no nome de Jesus. Pai, te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus, amém. Olhe para o seu irmão, dê um tchauzinho, cumprimente a ele e diga: Deus te abençoe, amém. Até a tarde, se o Senhor nos permitir. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está, nem de dia nem
livrará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora